Meus irmãos, sejam todos bem-vindos nesta manhã, como eu falei. Deixa eu colocar meu óculos agora. Quem está nos visitando, sejam bem-vindos também. Deus abençoe. Que Deus seja glorificado. Ontem tivemos um familhão abençoadíssimo lá no acampamento da igreja. Foi um tempo muito precioso, que é o objetivo do familhão é comunhão, né? Irmãos, nós temos até diácono hoje aqui, né, da igreja presbiteriana, né? Que bênção. Irmãos ali, acho que é Batista Sião, não é? Sejam bem-vindos também e Deus seja glorificado. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa caminhada em Efésios. Nós vamos fechar hoje o capítulo 2. Alguém pode dar um aleluia? Aleluia! Estão parecendo aquele leãozinho, né? Ó dia, ó, né? O rádio Lipe, não sei nem quem é quem aí, né? Aleluia! Se eu tivesse indo para a guerra, eu já ia voltar para casa. Oi? Hiena, né? Rádio Lipe, aí tinha o leão todo, né? Vamos lá, a voz dele era mais ou menos assim. Aí o Lipe, não vai dar certo, nós vamos perder. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, irmãos. Deixa eu ligar aqui. Isso. É o nosso encontro 13. Nós estamos fechando a carta de Paulo aos Efésios 2:19 a 22. O texto diz assim, irmãos. Vamos lá relembrar algumas coisas antes de nós passarmos a parte de aquecimento. Primeiro que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Falamos aqui inúmeras vezes, aí a gente repete para ficar gravado. Pecado é a atuação de errar o alvo, é mais uma ação. Delitos é muito mais profundo, irmãos, é o que traz à luz o pecado, que é a inclinação para o pecado. Então, o delito é muito mais profundo porque ele é interior. Por exemplo, eu não preciso agir, né, para pecar. Jesus fala, se eu pensar, eu tiver raiva do irmão, a palavra no aramaico é raca, significa que se eu tiver ódio do irmão, eu já estou assassinando ele, eu já sou um homicida, né? Mostrando a intenção do coração. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai fazer essa observação muito forte sobre as intenções do coração. Então, quando fala de iniquidade, é essa inclinação para o pecado. E eu gosto sempre de falar, se eu jogar, eu não vou fazer isso porque eu sou destrambelhado. Se eu jogar para cima esse controle aqui, a tendência dele é voltar para baixo, para a minha mão, né? A força peso, a força de campo, que tem a tendência de voltar para o centro da terra. O pecado é assim, irmãos. Por isso que Paulo vai falar do pecado original. Nós já nascemos pecadores. Então, desde Adão, nós somos tem uma palavrinha, infectados com o vírus do pecado. Nós já somos pecadores. Então, todos nós, o apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, todos pecaram, na versão Ara diz, estão destituídos da glória de Deus. A outra versão, a NVT, traz, estão afastados da presença do Senhor. Aí eu lembro Isaías 59:1-2, que ele vai dizer do problema do pecado, né, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido não está agravado, como diz lá, né, na terra prometida do Nordeste, não está moco para que não possa ouvir. Então o pessoal está ali assim, ó, falando assim, é isso mesmo, é moco, né? Daí, em cima também, joia. Então, o ouvido do Senhor não está moco para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Então, meus irmãos, o grande problema é o pecado. Nós falamos sobre isso, capítulo 2, que nós estamos mortos nos delitos e pecados, que andávamos segundo a direção do mundo, do diabo e da carne. A palavra andar é peripatel, né? Eu não vou falar igual ao Cazuza aqui, mas é o TH do inglês, peripatel.
a Cazuza, né? Ou então Romário, né? Para que treinar? Né? Então, essa palavra significa o quê? Uma caminhada. Por isso que tem aquela escola de Aristóteles, escola peripatética, porque eles aprendiam a filosofia andando pelas ruas de Atenas. O Aristóteles ia andando e ia explicando, ia dando as lições ali para os seus alunos e aqueles que estavam acompanhando. Então, andar não é algo pontual, é algo processual, repetitivo, né? Quando Paulo usa ali, que nós andávamos, ele usa o verbo no presente contínuo, ou seja, andando, né? Então ele não para de andar, e nós não parávamos de pecar, e nós gostávamos de pecar, e estávamos ali segundo a direção do mundo, do diabo e da carne, né? Então são três principais inimigos nossos que são expostos na carta aos Efésios: o pecado ou a iniquidade, o diabo e a carne, né? E o mundo também. Então, quando Paulo fala carne, você pega essa palavra paulina, significa o quê? Exatamente o que eu acabei de dizer, essa inclinação para o pecado. Carne não é a parte física nossa, é a inclinação para o pecado. E vai dizer também, irmãos, do diabo, que nós já sabemos, éramos filhos do diabo, né? Isso é muito pesado. E estávamos mortos também, como nós vimos ali. E também, irmãos, ali fala de mundo. Uma metáfora que vai ser usada pelo apóstolo João é luz e trevas. Então, treva significa o quê? Todo o sistema pecaminoso, tanto de pessoas como de pensamentos, leis, tudo que você imaginar que é contra o Senhor, né? Igual a pessoa vai entrar numa universidade e pensa que vai receber flores, né? Nossa, eu estou sendo perseguido, como se fosse uma grande novidade. Vai entrar no trabalho e está sendo perseguido, porque é crente. Oh, que novidade! Porque, irmãos, é o que o apóstolo João fala, luz e trevas, né? Então, os filhos da luz não se coadunam com os filhos das trevas. Então, é isso que Paulo está falando ali, os nossos inimigos, mundo, diabo e carne. Isso aí está tudo no capítulo 2, eu estou fazendo um resuminho para quem está chegando hoje. Éramos filhos da ira de Deus. Então, irmãos, Deus estava irado conosco, né? A ira do Senhor estava sobre nós. Aí nós vamos para João 3,36, e ele fala exatamente isso que eu tenho falado aqui, que o evangelho não é somente para salvar, é para condenar também. Por quê? Porque João 3,36 fala: quem reconhece Jesus Cristo tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus, né? Isso é impressionante. Então o pecado gerou tudo isso lá atrás no Gênesis. Éramos filhos da ira de Deus. É isso que diz lá no iniciozinho do capítulo 2, que nos deu vida por meio de Cristo, da sua graça, através da fé, que é dom de Deus. Então, a palavra dom significa presente. Irmãos, é muito interessante esse texto. 2,8 fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, a fé não vem da gente, irmãos. Então, o Espírito Santo, ele gera fé no nosso coração. Por quê? Porque eu estou morto nos delitos e pecados. Eu não tenho condições naturais de crer no Senhor. Essa palavra no original, crer, é mais forte do que no português. Crer significa o quê? Você tem no original uma preposição de deslocamento. Ou seja, é como se a gente tivesse, eu estou crendo em Cristo, eu estou crendo e andando em direção a Ele. Por isso que isso seria discípulo. A figura neotestamentária, quando Jesus chama os primeiros discípulos, foram chamados de apóstolos. Muitos deles deixaram o que estavam fazendo e seguiram o Senhor. Era um chamado muito radical ali, né? Então, eles creem, mas a crença gera atitude. Quer dizer isso. Então, não é só crer como a gente tem no português. É uma crença que gera passos, é uma crença que gera atitudes, é uma crença que gera posicionamento, né?
Imagine a pessoa estar seguindo a Jesus Cristo. Ele está colocando a cabeça a prêmio, irmãos. Falaram assim, né, uma vez, mas por que não tinha classe de catecúmenos, né, se fosse a presbiteriana aqui, ou classe de batismo, né, naquela época? Por que eles já iam assim, iam sendo batizados? Porque ali a cabecinha deles estava a prêmio. A pessoa não ia falar que era cristã ou crente de boca para fora. Elas iam falar porque estavam convictas. Então essa fé para essa convicção vem do Senhor, irmãos. A gente viu do Espírito Santo, que nos deu vida por meio de Cristo, da sua graça, que é o favor imerecido, porque a graça é o quê? Nós merecemos o inferno e Deus nos dá o quê? Por Cristo, a graça dele, o favor imerecido para que nós possamos acessar o céu. Né? E a misericórdia, o Senhor vem provar da miséria que nós temos. Lá no capítulo 4 de Hebreus fala sobre isso, que Jesus veio para provar. Ele é um sacerdote que ele sabe do que nós passamos. Por quê? Porque ele passou a mesma coisa. Angústia, fome, né, indiferença das outras pessoas, sentimento de angústia, de dificuldade. Jesus passou por tudo isso. Então ele pode ser um sumo sacerdote adequado. Ele veio, e lá em Filipenses 2 fala que ele veio, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Ele não disse assim, olha, eu sou Deus, eu não vou me humilhar, a gente não fala isso, eu não vou me rebaixar. Né? É mais ou menos assim, eu não vou me rebaixar e ir lá me fazer homem de jeito nenhum. Jesus não teve essa atitude. E por que Paulo está falando sobre isso? Porque estava havendo divisão na igreja e falaram assim, Paulo estava falando, a Ara tem o mesmo sentimento, mas a palavra não é bem traduzida. É a mesma atitude de Cristo. Não é sentimento, é uma atitude. Jesus viu a nossa miséria e tomou a atitude de quê? Não julgou como usurpação ser igual a Deus, veio, se fez em figura humana e foi até a morte de cruz. A morte vexatória. Aí ele completa, isso aí é chamado de um hino, né? Um hino que era cantado na igreja primitiva. E no final diz, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e confessarão que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Tá? Então, essa misericórdia do Senhor, que é a misericórdia bíblica, ele sente a nossa miséria, ele vivencia a nossa miséria, ele foi homem também, e ele faz aquilo que era necessário para que nós tivéssemos o quê? Vida, como eu estou colocando ali, vida, e não somente vida, vida abundante no Senhor. Então, através da fé que é dom de Deus, não vou competir com carro de bombeiro. E a palavra dom é presente. Por exemplo, alguém vai no casamento de outro, aí dá um presente. Aí os noivos têm que pagar por esse presente. Fala assim, quanto foi esse presente? Tá? O noivo já tira o cartão ali, né? Já vai passar ali o presente. O presente é dado, irmãos. Então foi um presente e nós não tínhamos condições de dar algo em troca para o Senhor. Então, o dom foi a fé que nós não tínhamos condições, foi dada pelo Senhor, para que nós pudéssemos crer no que Paulo, irmãos, pare para pensar, é loucura ou não é o Evangelho? 1 aos Coríntios fala que judeus consideraram o quê? Uma blasfêmia, o Messias andando no dorso de um burro e sendo crucificado. E os gregos falaram assim, um grande mestre ser crucificado? Que história é essa? Então, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E ele continua falando, porque ele está falando para um povo o quê? Grego. Né? Uma cidade extremamente voltada para a filosofia grega, que é Corinto. Ele está falando, o que a sabedoria dos homens tem, não alcançou a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo. Ou seja, a sabedoria dos homens não é suficiente para salvar. Não tem condições. Né? Pode
essa sabedoria salvar? Não pode salvar. Então, irmãos, esse dom, quando você hoje pensa em você, o que você era antes e o que você se tornou depois do Senhor. Isso só foi possível por causa do amor de Deus, da misericórdia do Senhor e da graça do Senhor, favor imerecido. Se não fosse isso, nós continuaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados e rebeldes ao Senhor. Que somos poemas de Deus escritos em Cristo. A palavra feitura de Deus. Somos poemas. Irmãos, em cada crente tem as digitais da regeneração do Senhor. A vida dele. Né? A pessoa pode não saber explicar. Imagine uma pessoa que foi convertida num ato, a justificação, um ato de Deus ali, no momento. No meu caso foi no acampamento, no seu pode ser no ônibus, o outro pode ser uma oração que estava sendo feita, a pregação, não importa. É um ato instantâneo que nós passamos, irmãos, a eternidade do juízo de Deus para a eternidade de filhos de Deus. Se somos filhos da ira aqui, somos filhos da graça aqui. Se somos filhos do diabo, somos filhos de Deus. Se estávamos perdidos, fomos achados. Se estávamos vivendo nos nossos delitos e pecados, agora vivemos na graça do Senhor e na comunhão do Espírito Santo. Então, tudo isso aconteceu assim, ó. Por quê? Porque Deus fez e Deus nos levou a crer. E ele deu o ponto final dessa história, que é o começo da vida eterna com o Senhor. Meus irmãos, lembrem-se do que eram, Paulo fala, mortos nas transgressões e pecados, filhos do diabo, filhos da ira de Deus e afastados das promessas de Israel. E aí Paulo vai começar a falar a relação agora dos gentios com as promessas para Israel. Que andávamos segundo a direção do mundo, do diabo e da carne. Esse é um panorama do que nós vimos até agora. Agora, para o aquecimento, o que nós vamos fazer? À medida que você lê o texto de Efésios 19, 22, faça perguntas ao texto como foram feitas no encontro passado e as responda com o próprio texto. Irmãos, é um exercício que você vai fazendo na sua leitura bíblica. E nós fizemos isso, demos o pontapé inicial semana passada. Mas você vai fazer a sua leitura bíblica durante a semana. Então, você vai exercitar aqui na EBD. Compartilhe com as pessoas mais próximas depois o que foi feito aí de perguntas. E eu vou agora dar o exemplo, voltar ao que eu fiz semana passada no texto que nós trabalhamos de Efésios. Por exemplo, Provérbios 17, 27, diz lá: quem controla as suas palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é inteligente. Eu estou lendo a Bíblia, eu vou fazer perguntas para a Bíblia e o texto vai responder. Por exemplo, quem controla as suas palavras possui o quê? O texto vai dizer lá atrás. Quem controla as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é o quê? Que é a segunda pergunta. Inteligente. Irmãos, sabe por que eu faço isso? Porque isso é uma coisa tão simples e tão eficaz. É eficaz demais. E a segunda coisa, irmãos, porque crente gosta de inventar a palavra que a Bíblia não está dizendo. Então, você não vai fazer perguntas e responder com as suas palavras. Faça a pergunta e responda com a Bíblia. Porque você está o quê? Você está se acostumando e se disciplinando a falar o que a Bíblia diz. Né? Aí a explicação sobre isso é outra parte da interpretação. Mas vamos trabalhar, então, essa questão em Efésios 2, de 19 a 22. Vamos lá. Vocês vão fazer perguntas ao texto, como eu fiz agora, e deixar o texto responder. Ok? Pode fazer isso de 2 a 3 pessoas, pode se reunir para fazer, faça em conjunto esse exercício. Pegue o texto de Efésios 2, 19 a 22, e vá fazendo as perguntas que couberem no texto e deixe o texto responder. Vamos fazer isso agora, para nós continuarmos depois a gente fecha. Deixa eu colocar aqui no texto para vocês.
Pronto, o texto é esse. Wendel, se for menina, o nome vai ser como? Lara? Ou Manuela. E se for homem? Vocês continuam aí trabalhando. Hã? Gabriel. Se for os dois aí. Vocês já terminaram o 19? Sim? Então vamos aí a algumas perguntas que a gente pode fazer para o texto responder. Qual seria uma primeira pergunta ali? E aí? Viram aquela palavra de Jesus para Judas? O que tens de fazer, irmão? Faça logo, porque o tempo está passando. Quem tem de fazer, quem quer participar, levanta a mão e faz, resolve logo a parada. É para vocês fazerem, eu estou esperando. O que não somos mais, né? Não somos mais estrangeiros e peregrinos. Isso, primeira pergunta. O que vocês não são mais? Estrangeiros e peregrinos. Né? Depois a gente vai descer nesses termos aí. Segunda pergunta. É simples assim, irmãos. O que somos agora, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Perfeito. Pronto, 19. Nós somos agora, não somos mais o quê? Estrangeiros e peregrinos. Tá? Vocês já têm uma ideia, né? O que é um estrangeiro, o que é um peregrino? E o segundo, somos o quê? Concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Está vendo? O verso 20. Vocês já chegaram lá? Pode ser? Então, vamos lá para o verso 20. Vamos aí, vamos lá. Deu tempo de fazer esse aí? Deu? Quem já fez aí? Ninguém fez? Pronto. Vai lá,
Igor, em quem fez, para adiantar. Rapidinho. A gente tem muita coisa. Gente, quem fez? Levanta a mão. Pronto. Ó, tem ali, tem aqui. Vai lá. Sobre o que estamos sendo edificados. Sim. Estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Fundamento dos apóstolos e profetas. Estamos sendo edificados um fundamento sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E a outra? Quem é Jesus Cristo nesse fundamento? A pedra angular. Sendo ele mesmo o quê? A pedra angular. Você está lendo um texto desse? Olha as coisas que a gente tem que se perguntar. A gente geralmente passa batido. O que é fundamento? O que é edificado? O que é fundamento de apóstolos e profetas? E o que é pedra angular? Porque, irmãos, isso aí são termos que Paulo está usando no tempo dele, não é no nosso. Né? Por exemplo, tinha um cara lá, um gaiato no seminário, que falava assim, sério mesmo, quando ele se converteu, ele pensava que esquife era um instrumento, que Jesus tocou no esquife. Ele pensava que Jesus era músico, esquife é caixão. Entendeu? Por exemplo, o Eugene Peterson, um pastor americano, ele foi pastorear uma igreja no Canadá. E ele era o quê? Professor de seminário. Ele era versado nas línguas bíblicas. Ele era um exegeta de renome. E ele foi pastorear. E ele pensou assim, Canadá, o pessoal tem uma escolaridade muito boa. E ele começou a pregar, e as pessoas não liam a Bíblia, com escolaridade boa e tudo. Ele falou, o problema não está aí. Ele foi ver, irmãos, e ele foi notando que era o quê? O problema eram termos bíblicos que as pessoas não entendiam. O que ele fez? Ele começou a trabalhar, e ele trabalhou mais de 10 anos, e ele fez uma paráfrase da Bíblia para facilitar a leitura, chamada A Mensagem. 2004, aquele vocalista do U2, Bono Vox, ele começou a ler a mensagem Comer, e antes da morte do Eugene Peterson, eles fizeram um encontro do Bono, tem no YouTube, do Bono com o Eugene Peterson. E eles se encontraram ali porque a origem do Bono é uma origem protestante. E ele foi falar ali que a vida dele mudou, tem um testemunho todo ali. Você vê, ele começou a ler a Bíblia de novo porque ele estava entendendo a Bíblia. Então, essa é a pegada. Tá? Então, ele foi fazer isso exatamente para a leitura bíblica melhorar. Pedra angular, o que é isso? Aí o crente, né, apressadinho, fala, deve ser uma pedra que eu vi lá no Nordeste. Uma pedra de 90 graus. A pessoa começa a inventar. Entendeu, irmãos? A Bíblia foi escrita há muito tempo. A gente tem que pegar e entender isso. Aí você fala, e como é que eu vou fazer? Tem um monte de comentário bom hoje. De graça. Né? Comentário bom. Não vá para comentário ruim, que a pessoa vai inventar. Né? Falei aqui semana passada, outra coisa que o crente faz às vezes errado, né? Pedra angular, aí vai lá no Aurélio. Vai lá no Aurélio. O que é pedra angular? O que o Aurélio fala, ele acredita. Né? O Aurélio, irmãos, primeiro que ele não era crente, que eu saiba, e 2, que ele não era exegeta de Bíblia. Né? Ele era um grande homem, um grande conhecedor da língua portuguesa. Mas não era conhecedor nem de hebraico, nem de grego, nem de aramaico. Tá? Você está vendo as coisas que eu estou falando aí? Aí a gente tem que entender isso para entender a mensagem. 21. Já deu aí para fazer? Ou quer um tempinho? Façam o 21 e o 22, aí eu volto, para a gente entrar na explicação. Então, só falando outra coisa, você está lendo a Bíblia, aparece um termo desse, você não pode se contentar, deve ser isso, não. Vai atrás. E você vai ver, quando você entende, você, poxa, agora faz sentido, que coisa maravilhosa. Né? Dá uma olhada, por exemplo, na mensagem, ou
na NVT, que ele já melhorou isso bastante, para que você... E às vezes tem termos que não dá para fazer uma tradução ali, o autor coloca uma nota de rodapé explicando, aí melhora a tua leitura, né? Por exemplo, a NVT fez coisas muito boas, colocar datação, né? Quando é que, por exemplo, Xerxes, o que é o Xerxes, quem é, quando ele reinou, quem era ele, já para ajudar a tua leitura. Então nós temos muita coisa boa, e rapidinho você resolve, você está fazendo uma leitura, rapidinho você resolve isso. E vai ser importante para você não entender errado. Tá? 21 e 22. Para vocês fazerem. Dá para a gente continuar? 21. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Olha uma pergunta que eu posso fazer aí. Nele, né? É porque o Moisés pegou, né, o em mais o ele, que dá nele. Quem é ele? Essa é uma pergunta fundamental. Por quê? Se eu estou o quê? Sendo edificado como fundamento, o fundamento é apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí no 21 vem nele, está falando de quem? De profetas, de apóstolos ou de Cristo? De Cristo, está vendo? Todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Qual outra pergunta que a gente pode fazer aí? Quem é o edifício, né? Quem é esse santuário, né? O edifício que está sendo construído. O texto aí não vai responder. A gente vai vendo o quê? Nos textos de baixo, uma orientação. Qual outra pergunta que a gente pode fazer? Como ele cresce? Né? Ou nele todo edifício bem ajustado, nele cresce o quê? Para onde, né? Ou para ser o quê? Nele vai crescer um santuário dedicado ao Senhor. Né? Então, uma pergunta que eu faria aqui, ele cresce para ser o quê? Né? Esse edifício aí. Sim, qual seria a condição? Bem ajustado. Tá? Porque você pode construir, irmãos, tinha uns irmãos aqui que vinham do Alabama, a maioria era médico, sendo que eles vinham para construir igreja. Aí, aonde eles construíam, as paredes saíam meio assim, ó. Né? Então, você pode construir um edifício, mas será que está bem ajustado? O que seria bem ajustado? Né? E o 22. Nele também vocês estão sendo edificados. De novo, nele. Né? A gente já sabe que é em Cristo. Vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. E aí, as perguntas que a gente poderia fazer aí? Sim. Quem está sendo edificado? Vocês estão sendo edificados. Aí eu pergunto, quem são vocês aí? Não, aí no texto, Paulo está falando, né?
mais especificamente, porque Paulo está falando o quê? Desde lá, do 12 em diante, Paulo vai falando o quê? Que Paulo vai falando para os efésios que são gentios. Porque dizem ali, o Paulo diz que eles estão sendo unidos em Cristo. Não é que ele vai falando do 12 em diante, que os gentios não eram contados na aliança, que os gentios não faziam parte da promessa, da primeira aliança. Então, Paulo está falando especificamente de gentios, dentro da igreja de Efésios. Então, você vai ter nessa igreja gentios, talvez a maioria, e você vai ter também judeus nessa igreja. Mas ele está falando especificamente para os gentios aí. Gentios convertidos. Porque ele está falando que esses fazem parte agora da aliança. Né? Ele vai falar no verso 18, que pelo Espírito nós temos acesso a Deus. Então o Espírito dá acesso. E ele fala no capítulo 1 todinho sobre conversão. Então são convertidos gentios, mas tem convertidos também judeus. Qual outra pergunta que a gente pode fazer para a gente ir para frente? Já viu aquele 11º mandamento? Não complicarás? Aí a gente já viu no contexto que ele está falando para os gentios, né, convertidos, mas está falando agora junto com quem? Que faz esse edifício único. Que a gente viu que Jesus quebra o muro de separação entre eles. Está lá no texto da aula anterior. Qual é o muro de separação entre esses dois povos? Inimizade. Porque quem criava a inimizade? A gente viu semana passada. Primeiro, eu respondo, quem são esses aí, junto com os outros? Quem são os outros aí? Judeus. Isso aí. E o que cria inimizade entre judeus e gentios? Diz lá no texto, semana passada. Mas por que eles se achavam isso aí? Que não tinha... Falei aqui que Pedro vai cair a ficha que o evangelho... Irmãos, eu estou levando vocês a pensar, tá? Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa para você não entender o que eu estou falando. Aí você vai... Aí pronto. Aí está ruim. Pedro entendeu que o evangelho era para os gentios em Atos 10, irmãos. Ele andou com Jesus, ele viu Jesus abraçando os gentios, ele viu Jesus salvando, mas ele não acreditava. Quando aparece aquele lençol branco com toda espécie de alimentos que os judeus, chamada na dietética judaica, chamada kosher, alimentos lá de Levítico que são elencados, que são proibidos para os judeus comerem. Pedro vê, ele tem uma visão ali na casa de Simão o Curtidor, em Cesareia Marítima, em Jope, perdão. Aí ele desce ali essa visão e ele ouve uma voz: Pedro, pega, mata e come. Está dando uma chiadinha aqui. Aí ele falou: de jeito nenhum, como bom judeu que ele é, jamais coloquei coisa impura nos meus lábios. Pedro, aquilo que Deus purificou, que ele considera puro, pega, mata e come. Aí Pedro vai lá para Cesareia, para Jope, e chega lá, ele fala, eu entendi, ele começa a pregar, Cornélio entupiu a casa de gente, devia ser uma casa muito grande, que ele era centurião, igual Raabe. Ali, quando Pedro começa a falar, ele começa a dizer o que ele entendeu, que também o Espírito Santo era para os gentios. Aí vem o Espírito Santo e inunda aquele lugar.
Eles começam a falar até em outras línguas, né? Então, irmãos, isso que Pedro entende, ele só entende no capítulo 10 de Atos, né? Então, isso é uma coisa muito, muito profunda. Então, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor, nele vocês estão sendo edificados, junto com os outros, com os judeus, né? O livro de Atos é para todos os povos, para serem morada de Deus no Espírito, né? Então, outra pergunta que nós poderíamos fazer aí, nele vocês são edificados junto com os outros para serem o quê? Morada de Deus no Espírito. Irmãos, veja que serem está no futuro. Porque Paulo está vendo a visão que a gente entende na teologia de escatologia, a visão do fim dos tempos. Então, quando a gente pega a igreja no capítulo 21, 22, junto com Deus ali, que vai falar, né, da igreja, o templo vai ser o próprio Senhor, juntamente com pedras vivas, que Pedro fala, todo a Jerusalém que desce do céu, tá? Morada do Senhor no Espírito. Ali, irmãos, vai ser a perfeição, porque não vai ter mais o pecado, nem o diabo, nem o mundo. Vai ser outra coisa. Paulo já está apontando lá para frente nesse texto, que a gente vai voltar agora. Tá ok? Vamos em frente. Perguntas ao texto para facilitar a interpretação. Primeira coisa, o que é estrangeiros? A palavra estrangeiro significa o quê? Aqueles que estavam de passagem na cidade. Por exemplo, em Éfeso, algum viajante que estava ali, né? Se você um dia puder ir nessa cidade, vá. É maravilhosa. Tem lá a biblioteca do tempo que Paulo estava lá, o anfiteatro. Se lembram quando eles levam Paulo para ser linchado ali, queriam levar, né? Não levaram. Ali, o anfiteatro está do mesmo jeito, do tempo do apóstolo Paulo. E é impressionante, você fala lá em cima, quem está aqui embaixo, no anfiteatro, ouve, como se eu estivesse falando com você aqui. E quem está lá embaixo, fala, e o lá de cima ouve como eu estou falando. Ninguém precisa gritar. A acústica é uma coisa espetacular, que é voltada para o mar. Então, meus irmãos, estrangeiro é esse. Nós não somos mais o quê? Estrangeiros, não estamos de passagem, né? Que exatamente, nós vamos fazer parte, ele vai falar daqui a pouco que nós vamos ser peregrinos, né? Ou seja, os residentes estrangeiros numa cidade. É uma pessoa que já tem mais uma vivência naquela cidade. Mas, irmãos, a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar de cidadãos, a diferença dos estrangeiros para os peregrinos, né? Então, eles residiam na cidade, participavam da vida da cidade, mas eles não eram cidadãos. Por quê? Porque aí Paulo vai falar que nós não somos mais estrangeiros, não somos peregrinos, mas somos agora o que? Concidadãos, né? Então, aqueles que possuem cidadania juntamente com os outros cidadãos. Quem eram os outros cidadãos antes de Jesus? Judeus, irmãos. Paulo está falando aqui o quê? Que nós não somos mais estrangeiros em relação ao Senhor e aos judeus, não somos mais peregrinos, nós somos concidadãos, porque com cidadãos junto com outros cidadãos. Os judeus eram cidadãos, e aqui, irmãos, uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Paulo fala que só há uma forma da pessoa ir até Deus, que é Jesus Cristo. Ele vai falar, inclusive, lá na frente. Então, se Jesus Cristo é a única forma, que ele fala lá aos Romanos, né, ele vai falar a circuncisão espiritual, o verdadeiro judeu, lá no 2 Romanos 28, 29. Porque os judeus pensavam que pela lei podia ser salvo. Paulo fala que a lei vem para avultar o pecado e mostrar o que nós éramos, miseráveis. E Paulo
amplia isso, fala que nós estamos mortos nos delitos e pecados, separados das alianças do Senhor. E os judeus não podem fazer parte dos cidadãos do Senhor celestiais, a não ser que ele tenha passado por Cristo. Dá para entender? Aí me perguntam direto isso, irmãos. Às vezes é em aula, às vezes eu estou pregando, aí abro para a pergunta a pessoa, como é que era a salvação no Antigo Testamento? Da mesma forma, a diferença é que Jesus não tinha vindo ainda. É pela fé no Messias. Como é que você prova isso? Capítulo 11 de Hebreus. Ele fala da galeria dos heróis da fé. Primeiro ele começa falando sobre a fé, depois ele fala sobre a galeria dos heróis da fé, que morreram esperando o Messias, e ele termina nos últimos versos falando, esses aqui, Abraão, Isaac, todos que ele falou, não seriam o que? Colocados em Deus, se não fosse através do Senhor, se não fosse a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, a mesma forma, é pela fé no Cristo que ainda não veio. Assim, tem um autor que ele resume o Antigo Testamento. Jesus Cristo virá. Então, todos que morreram tendo essa esperança, né? Eles foram transformados juntamente conosco. E o Novo Testamento, Jesus Cristo veio e voltará. Então, nós já temos a mensagem de Jesus Cristo revelada. Nós estamos caminhando agora. É como se fosse um carro. No Antigo Testamento, o carro está olhando para frente, porque Cristo ainda não veio. No Novo Testamento, o carro está olhando, o motorista está olhando pelo retrovisor. O que Cristo fez aqui, mas ainda ele fará. É o que alguns autores chamam o já e o ainda não. Então, meus irmãos, veja, como cidadãos, porque os judeus convertidos, nós também agora fazemos parte da mesma aliança que foi pregada lá desde dos profetas e dos patriarcas. Então, nós possuímos a cidadania. O que é que um cidadão possuía? Por exemplo, direito de trabalhar. Seria hoje a carteira assinada. 2, direito de votar e ser votado. Ele podia assumir cargos públicos e podia eleger pessoas para cargos públicos. Direito de comércio e de montar a sua própria fonte de renda. Herança. Ele podia passar herança para a sua prole. E ele podia também ter direito à moradia. Só esses que eram cidadãos. Então, Paulo usa essa metáfora para dizer que agora nós também temos o direito a essa cidade celestial. Outra pergunta, edificados. A palavra edificados significa exatamente, deixa eu ver se eu coloquei no outro, eu não coloquei, eu só coloquei aqui a palavra edificados. Ou seja, irmãos, Jesus, ele lança o fundamento ali, com apóstolos e profetas, nós vamos ver isso aí, e o edifício, que porque a gente fala igreja, mas seria muito mais, porque a gente fala igreja, a gente pensa logo num prédio, né? Mas seria uma nova humanidade. Seria isso, que Pedro chama isso de pedras vivas. Nós somos o quê? Pedras vivas. Se você olhar lá no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, nós fazemos parte desse edifício que é formado pelo Senhor e pela sua nova humanidade, ou seja, a igreja, né? Seria isso. Então, nós somos edificados, irmãos, aí eu repito uma frase que eu tenho falado desde o primeiro encontro, que em Cristo. Paulo repete isso constantemente. O em Cristo, essa palavra significa o quê? Imagine que você vai lançar o fundamento de uma casa. O fundamento você vai lançar ali em Cristo, ou seja, sobre ele, para edificar essa casa. Então, meus irmãos, a igreja que é formada de judeus, de gentios, em Cristo, por causa dele, que nós vimos no capítulo 1, ele traz ali uma nova edificação e perfeita até o dia que seremos transformados completamente.
J.I. Packer fala de 3 partes muito importantes da salvação. Então, nós somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Por quê? Porque nós somos salvos, tem uma atuação de Deus nisso aí que nós vimos no capítulo 1, Paulo mostrando isso, que é o quê? Nós somos justificados, que é um ato unilateral do Senhor. Só Ele podia fazer, irmãos, porque nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Justificados, é a justificação. É um ato unilateral de Deus, é um ato instantâneo do Senhor. Ele faz e ponto final. Eu lembro quando eu tive um encontro com Cristo, eu estava com o mesmo cabelo, que era horroroso, cortado cogumelo, com essa cabeça de paraibano, você vê onde é que dava isso. Então, magro que dava dó, que o meu paletó tinha uma listra só, né? Aí você imagina, eu estava com o mesmo cabelo, eu estava com a mesma roupa, mas por dentro eu era uma nova criatura. Tá? Por quê? Justificado. O Senhor me justificou instantâneo. Depois tem a parte processual, que é o quê? Bilateral. Deus age, mas eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso meditar na palavra, eu preciso obedecer a palavra. Deus faz e eu faço também, através do Espírito Santo. Bilateral, é o processo de santificação. Nesse primeiro, nós somos livres do que? Da condenação do pecado. E é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela culpa no meu coração. Sou livre dessa culpa. Segundo, eu estou sendo livre do quê? Do poder do pecado. É a santificação. Por isso que eu tenho que orar, por isso que eu tenho que ler a palavra, meditar, vir à igreja, ser edificado, edificar, me arrepender. É um processo. E a terceira, irmãos, vai ser o que? A glorificação. Que aí nós não vamos ser livres, não somente da culpa do pecado, não somente do poder do pecado, nós vamos ser livres do pecado. Não vai existir mais pecado. E é maravilhoso, né? Então, assim, é um ganho, assim, fenomenal. E nós estamos sendo edificados. Irmãos, e o verbo aqui está o quê? No presente. Porque não para, irmãos. Olha, Deus é um Deus que trabalha dioturnamente. E Ele nos chama para quê? Para trabalhar também. É isso que eu acabei de falar. Nós estamos sendo edificados. Então, é um trabalho constante de Deus com o seu corpo, agora formado por todos aqueles que são em Cristo Jesus salvos. Gente, deve estar acontecendo um negócio aí que esses caras estão me atrapalhando demais, mas Deus abençoe o trabalho deles, né? Fundamento dos apóstolos e profetas, irmãos. Essa aqui é a explicação crucial de hoje, tá? Então, nós temos algumas linhas de pensamento. Primeira, apóstolos e profetas. Significa o quê? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tá? Apóstolos e profetas aqui e Cristo. Então, você vai pegar lá profetas, Antigo Testamento, apóstolos, os apóstolos que foram colocados ali pelo Senhor. Os 12 e Paulo, colocar 11 e Paulo, né? Depois Matias entra porque o outro foi, vocês sabem para onde, né? Enfim, mas não precisa explicar muito para onde Judas foi. Você tem o quê? A figura deles, profetas e apóstolos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Você lembra que eu falei aqui, quando Jesus aparece no Monte Santo, tem um Monte Santo lá em Campina Grande, né? Não é esse, é lá em Jerusalém. Aí diz o quê? Jesus está ali, ele sobe com Pedro, João e Tiago. E aparece para ele o quê? Elias, aparece Moisés, né? E conversam com Jesus. Eu acho interessante uma corrente que diz o seguinte: Elias, profetas, Moisés, lei e profetas, entregando o bastão para Jesus. E vem uma voz do céu que diz o quê? A ele ouvi. Ou seja, é como se o Antigo Testamento e os profetas, o Antigo Testamento todo estivesse falando. Esse é o Messias. Eu acho
uma explicação muito coerente. Tá? Beleza. Aqui, o que Paulo está falando? Apóstolos e profetas. Então, pode ser o quê? Apóstolos, né? Os apóstolos, mesmo que trouxeram a doutrina do Novo Testamento, e profetas que traz o quê? A doutrina do Antigo Testamento. Pode ser isso? Pode ser. Tem vários autores que pensam assim, gente, como diz lá, de peso. Né? Primeira coisa. Segunda interpretação. Irmãos, aí eu vou pedir a ajuda de quem está aí no multimídia. Vamos lá para Efésios 3:5. Agora, essa corrente que eu vou colocar agora, pensa e vai trazer o quê? O contexto de Efésios. Que é, começando no 3:5. 3:5, aí depois já prepara para o 4:11, depois que a gente leu o 3:5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora, foi revelado aos seus santos, agora. Ele está falando de quê? Do dia que ele estava escrevendo. Tá? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, está falando de quem? Cristo. Né? Que ele sobe às alturas e distribui dons aos homens. Ele está falando aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, no contexto aqui, Paulo está citando apóstolos e profetas. Imagine que está na mesma ordem, inclusive. Paulo está falando agora, tá? Está falando apóstolos e profetas. Vamos para o 4:11 também, que Paulo vai tangenciar. 4:11 já está aí, não é? O 3:5. Volta o 3:5, por favor. Você passou para lá. Vamos voltar para aqui. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Está falando de quê? Do mistério. Qual é o mistério, irmãos? Do capítulo 3. O mistério que Paulo está falando é que o quê? Os gentios também fazem parte da mesma graça que foi dada aos judeus. Ou seja, a salvação é para gentios e judeus. Esse é o mistério de Cristo, que não tinha sido revelado até agora. Aí foi revelado. Então, a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, foi revelado como? No Espírito. Tá? Agora põe lá no 4:11 de novo, que está falando ali de distribuição de dons. E aí, meus irmãos, os dons, você vai pegar várias listas no Novo Testamento. Então, você não vê uma exaustão de dons aqui. Tem dons que não foram citados os que o apóstolo recebeu ali para falar. Por exemplo, aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tá? Então, essa é uma lista que Paulo vai falar. Ele fala de novo no tempo ali que ele está escrevendo a carta para apóstolos e profetas ali, que foi o que nós vimos nesses textos. Então, meus irmãos, essa segunda linha vai dizer o quê? E vários autores, por exemplo, autores consagrados, como o que eu estou usando, né? Ele vai falar exatamente isso, que eu vou falar agora. Apóstolos e profetas aqui são o quê? No sentido da palavra, aqui não está falando dos apóstolos que foram ali do colégio apostólico. Está falando de apóstolos que foram levar a mensagem. E aí você tem vários textos falando sobre isso. Por exemplo, Barnabé é chamado de apóstolo. Né? Tem outros servos do Senhor que foram chamados apóstolos. Na acepção da palavra, o quê? Enviados com a mensagem. Daqui vem a palavra ângelos, anjo. Até brinco com a Ângela, né? Eu chamo ela a mensagem, que é o que? Reangelia. Então, vai falar, como é que não tem anja? Né? Eu falo para ela, né? Tá? Então, está levando a mensagem. E aqui são todos esses que recebem ali no Pentecostes e vão levando a mensagem. Eles têm a função apostólica. E profetas, irmãos, que é o quê? Aqueles que vão levando também a orientação divina. Por exemplo, o capítulo 14 de 1 Coríntios, eu já dei uma aula sobre isso, está falando ali do dom de profecia.
né? Que é uma mensagem que é dada por alguém à igreja para a orientação da igreja, né? Não vou entrar aqui, porque a gente teria que ter pelo menos umas 3 aulas para falar que tipo de profecia é essa hoje, né? A pessoa fala, eis que te digo, aí começa, pá, 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 pá. É? A gente não vai entrar nisso agora. Mas é o quê? Alguém que recebe uma mensagem e está transmitindo essa mensagem para edificar a igreja. E Paulo diz, procure os melhores dons. Por quê? Para a edificação da igreja, vai fazer uma diferenciação com o dom de línguas, que é um dom que a pessoa fala sozinha, às vezes nem entende o que está falando, mas está sendo edificado pelo Senhor. Mas quem ouve não está sendo edificado, porque não entende nada. Imagine se eu chegasse falando aqui croata, né? Chegar aí falar, até falando mal de vocês aqui, aí vocês dando aleluia e glória a Deus, né? Porque não está entendendo a língua que eu estou falando. E Paulo orienta, a pessoa tem que entender o que está sendo falado. Aí ele vai falar do dom de profecia. Se você quiser, tem aí lá nas aulas da igreja, você pode acessar, que eu já dei sobre esse tema. Então, meus irmãos, para essa linha é o quê? É a mensagem agora revelada, esse mistério que foi usada por Deus para mostrar isso que eu acabei de falar, para pessoas que foram levando. Então, essas pessoas seriam os apóstolos e os profetas. Terceira linha, que tem o quê? Que vai falar o quê? Exatamente que apóstolos e profetas eram pessoas que Deus estava colocando o fundamento, porque não fala fundamento dos apóstolos e profetas, fala pessoas. Quem acredita mais assim é a Igreja Católica, né? Que fala de Pedro, né? Então, são essas 3 linhas principais que a gente tem dentro do entendimento. Irmãos, aqui, se nós formos olhar pela mensagem, a primeira, que é atrativa, que é o quê? Fala da mensagem de Deus, lá do Antigo Testamento, avançando para o Novo Testamento e vindo a mensagem de complementação do Novo Testamento. Né? Então, seria a revelação que a gente poderia pegar a Bíblia toda hoje e colocar como essa orientação. E a segunda que eu falei, que é o quê? Que Deus mostra ali pelo contexto, em Efésios, né? E ele vai mostrar isso que eu falei no primeiro ponto, a revelação toda que vai ser enviada por essas pessoas que saem a propagar o Evangelho. Aí você fala, o que você acha? Né? O que eu acho até agora é essa segunda, que abarca a primeira, que é o quê? Deus revela para essas pessoas o fundamento, a mensagem revelada que foi transmitida através desses enviados e dessas pessoas que foram edificando a igreja do Senhor. É isso que eu acho. A terceira, para mim, está fora de cogitação, pelo contexto de Efésios e pelo contexto neotestamentário. Tá? Então, meus irmãos, isso aqui é exatamente o que Paulo está falando, mesmo que, por exemplo, você vá colocar dúvida sobre profetas e apóstolos, quem são esses? Mas a mensagem de Deus que estava no Antigo Testamento, indicando para que Cristo, e a mensagem que foi revelada, esse mistério da junção em Cristo de judeus e gentios, isso para mim é muito claro. Então, é esse fundamento que a gente tem que mandar. Agora, esse fundamento de apóstolos e profetas significa o quê? Em última análise, significa que Jesus é esse fundamento e que eles vão falar como instrumentos desse fundamento. Esses 2 pontos. Mas, irmãos, não é assim? Vamos voltar agora para uma elucidação sobre isso. Pedro, que eu falei no capítulo 10 de Atos, né? No capítulo 10 de Atos, eu falei de Pedro, mas eu não falei de Cornélio. O que Cornélio recebe? Recebe um anjo, irmãos. E o anjo fala o que para Cornélio? Ele não podia falar, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o único Senhor, Jesus é o único fundamento, não há outro fundamento, além desse que fala lá em Coríntios 3:11, não é? Por que o anjo não falou?
Não é? Ele não podia fazer? Sabe o que o anjo diz? Procura Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, que mexe com couro. Vai lá em Jope, né? E lá em Jope ele vai te falar qual é essa parada. Manda trazer ele. Né? Porque, irmãos, tem uma coisa muito forte nesse texto. Que o anjo, antes do anjo aparecer, diz lá que Cornélio era o quê? Um homem piedoso, dava esmola, né? Um homem misericordioso, ajudava as sinagogas. Né? Aí o anjo vai lá e fala, vai atrás de Pedro que ele vai te falar. Ou seja, o Cornélio, ele estava sendo uma pessoa que estava com sede de Deus, mas ele não sabia o que fazer. Eu vou fazer bem ao próximo e tal, e tal, e tal. O anjo falou, para você juntar essa tua bondade e dar certo, vai lá e fala com Pedro. Ele traz Pedro, depois de tudo que eu falei de Pedro. Pedro já entendeu que a mensagem era para os gentios também. Quando Pedro começa a falar sobre isso, vem o Espírito Santo e enche todo mundo ali. Irmãos, o anjo não podia resolver essa parada, mas o evangelho passa pela pregação. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, pelo elemento humano, irmãos. Né? E quando Pedro vai lá, a coisa se resolve. Tá? Outra coisa importante, você pode perguntar assim, você está vendo onde vai dar isso? Outra coisa importante. Ora, não diz lá, a Bíblia não está se contradizendo, quando em 3:11 fala que não há outro fundamento a não ser o que já foi posto, Jesus Cristo? Tá? O fundamento é o mesmo, irmãos. O fundamento é o mesmo. Sendo que o fundamento de Jesus, ele está unindo aqui aos Efésios agora a mensagem de Jesus, que está sendo levada por apóstolos e profetas. Essa revelação de Jesus Cristo, que não estava completada, esse mistério que ele vai falar no capítulo 3. Deu para dar uma clareada? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vou passar agora para a pedra de esquina. Se tiver, você pode fazer. Pode voltar aí para a minha tela, por favor? Pode ler. Alguém pode ler o 3:6 aí? Por favor. É isso que o Moisés está falando. Ele falou que a voz dele não está legal. Val, o que ele faz? Toma que tipo de garrafada? Fala aí pra gente. Hã? Limão, gengibre, o que mais? Cúrcuma e mel. Se quiser colocar um própolis verde, não faz mal não, né? Então tá bom. Pronto, é isso aí para você. Sabe o que é isso aí, irmão? Ele estava tomando ontem din-din, tomou vários que eu vi. Tá? Vários din-din. 3:6 aí. Vamos lá. O que diz aí? Lê aí, diácono, por favor. Ele está matando a EBD na igreja dele e ele é o chefe dos diáconos lá. Vou logo entregando. Fica de pé. Lê alto aí, irmão. Vai lá. É apócrifa, né? Vai lá. Uhum. Joia. É o que eu falei do segredo, tá? Paulo explica aí. Tudo bem? Então vamos lá. Fundamento dos apóstolos e profetas. Aí eu coloquei ali o fundamento, né? Ordenar, fazer, afundar. Apóstolos e profetas, já falei sobre isso. Pedra angular, irmãos. Essa aqui, irmãos, tem duas coisas importantes. Você está vendo como a Bíblia é rica? Né? Pedra angular, eu vou colocar aqui a imagem, tá? Para a gente dar a adiantada que o nosso tempo está terminando. A pedra angular poderia ser essa pedra aqui, chamada também pedra de remate ou pedra de cabeça. Né? Por quê?
o arco era fechado e eles colocavam uma pedra lá para sustentar o arco. Isso é chamado de pedra angular. Por exemplo, um guia em Israel, eu perguntei lá, cadê a pedra angular aqui, onde é? Ele me mostrou essa daí. Mas essa outra também é pedra angular, que nós vemos aqui, ó, nessa figura. Está vendo? Profetas aqui, apóstolos aqui. Mas Jesus, a pedra angular. Essa pedra é chamada pedra de esquina. Por quê? Porque ela dava a ordenação das paredes e ela dava o quê? Como as paredes deviam ser colocadas. Exatamente. É o que os pedreiros usam do prumo, né? Então, Jesus, além de ser esse fundamento, ele também dá a organização e a ordem. Ou seja, no caso aqui do contexto de Paulo, está falando o quê? Esse fundamento que dá o quê? O crescimento, que nós vimos aqui, de um edifício bem ajustado. Esse edifício é exatamente essa igreja que está sendo construída. Está sendo construída sob o fundamento de Cristo. Apóstolos e profetas, a gente já viu que é a mensagem bíblica. Tá? Então, essas duas. Agora, irmãos, duas coisas que eu queria considerar a respeito dessa pedra angular. A pedra angular de cima, que é a pedra de cabeça, tá? Ela também não é alheia ao que está sendo falado no texto. Por quê? Ela aponta para a parte final dessa arqueada aí. Ou seja, Jesus é que vai dando a orientação desse prédio até a chegada que nós vimos aqui, como nós vimos no último versículo, no 22, uma igreja perfeita. Jesus vai dando a orientação e a organização perfeita para esse edifício. E a outra pedra fala que tem que ter o fundamento em Jesus Cristo, que o capítulo 4 a gente até leu, vai dando o quê? A ordenação do crescimento perfeito desse edifício. Tá? Então, as duas acepções são bem-vindas, mas a segunda, ela é mais dentro do contexto que a gente está falando. O que significa? Se não tiver Jesus Cristo com a mensagem do Evangelho revelada para judeus e gentios, esse prédio não vai ser construído de forma adequada. Mas lembre-se, irmãos, como foi falado aqui pelo pastor Del na semana passada, esse prédio está sendo construído pelo Senhor. É isso que é importante. Nós fazemos parte dessa construção. Sim. 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 Uhum. O Senhor que edifica, né? E fala aqui pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que vai trabalhando na igreja e vai fazendo. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A igreja pode ser tão complicada como a igreja de Corinto, mas a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, irmãos. Tá? A gente tem que lembrar, a gente pensa sempre na perfeição. Irmãos, a gente aqui está sendo edificado. Agora, por outro lado, não dá o quê? Aquela desculpa da gente pecar para falar que é pecador, né? Não é isso que eu estou falando. Então, o edifício aqui, a edificação, nós já falamos, e bem ajustados, né? Ou seja, as vigas, significa, ao pé da letra, as vigas das janelas estão sendo ajustadas e unidas. O que no contexto? Judeus e gentios fazem parte desse edifício, né? Grego, goiano, baiano, paraibano, né? Baiano também, né? Tudo faz. Tem mais um baiano aqui, viu, pastor Josias? Depois o senhor conhece ele aqui, ó. De onde é aquele lá? Ele sempre fala que é de uma região maior, mas puxa a conversa, Irecê, né? Mas não é, tá? Ok, irmãos? Então, vamos lá, sendo edificados, o entendimento do texto. Então, aqui, para a gente fechar. Os gentios agora não são estrangeiros ou peregrinos, mas são cidadãos ou filhos de Deus, fazem parte da família celestial. Ah, irmãos? Uma vez eu estava no Muro das Lamentações em Israel, entrei lá, aí tem a sinagoga, e o pessoal rindo de mim, por quê? Porque eu não sou judeu. Eles não leram Paulo,
né? Tinha menino bem novinho rindo de mim lá, que eu estava lá, e eu paguei um mico daqueles, que eu esqueci de comprar o quipá, né? E entrei com um quipá que eles põem lá de papel. Aí bati o vento, eu tinha que segurar, né? Aqui. Aí eles rindo. Irmãos, isso, biblicamente, é exatamente o contrário. Nós somos parte do povo de Deus, concidadãos. Os gentios estão sendo construídos sobre o fundamento de prédio celestial, de apóstolos e profetas, tendo em Jesus tanto a pedra de esquina como a de cabeça, que dá sustentação e orientação para o crescimento concreto. Tá? Irmãos, não deixem de ler a Bíblia, não deixem de meditar, ler, meditar, ler, meditar, ler, meditar. Não é só ler a Bíblia, é pensar no que a Bíblia está falando para aplicar a sua vida. Para você ser o quê? Uma pedra talhada. Né? Eu vi ontem, lá no acampamento, né? Emery, que eu estava lá, aí eu peguei assim, tinha uma pedra que saiu do muro. Daquela muretinha que tem da churrasqueira. E eu, bobamente, né, tentando encaixar, e não encaixava. Eu quero saber, deixa eu ir embora aqui. Eu cansei de tentar encaixar, irmãos, mas quando nós somos bem ajustados, a pedra vai encaixando. Você é uma pedrinha no edifício, tá? Mas você tem que o quê? Ser uma pedra, quando o construtor pegar, ele não ficar igual eu lá, colocando, aí não encaixa, sabe? Tem que, ir sendo aparado dia a dia pelo Senhor. Devocional, vida na igreja, serviço, vai andando, vai pregando o evangelho, que você vai ser uma pedra ajustada nesse edifício. Os gentios, juntamente com os judeus, são um só edifício espiritual, dedicado ao Senhor Jesus e, pelo Espírito, morada de Deus, uma nova humanidade. E lembrando, irmãos, nós ainda não somos aquilo que seremos. Diz lá em 1 João, estamos caminhando, calma. O trabalhador que está aí contigo, ele é poderoso, ok? Nós íamos fazer essa atividade, não vai dar tempo. E concluindo, o texto lá de Apocalipse, né? Apocalipse. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Que maravilha! Essa é a cidade, irmãos. Está ali, onde o santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a gente está ali com Ele. Glórias sejam dadas a Deus. Então, nós devemos agradecer ao Senhor nesta manhã, porque o tema dessa aula é membros da família de Deus. Somos membros. Não somos mais nem bastardos, nem estrangeiros, nem peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos. Nós fazemos parte da família de Deus. Por isso a gente vai ficar de pé e vai orar agora. Que Deus seja glorificado. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer porque o Senhor, ó Deus, pela tua bondade, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Senhor, muito obrigado, porque estamos sendo edificados, somos concidadãos dos santos, fazemos parte das promessas e aliança do Senhor. Deus, muito obrigado, porque o Senhor veio e morreu em nosso lugar na cruz do Calvário e ressuscitou, mostrando ali na cruz que o nosso pecado estava sendo crucificado, o nosso velho homem, e com a ressurreição o que nós seríamos em Ti, Pai. Uma nova humanidade perfeita, que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15, que teremos um corpo espiritual. Muito obrigado, Senhor. Enquanto o Senhor vai nos edificando, que nós possamos cooperar contigo, que possamos fugir do pecado, que possamos fugir, Pai, de te desobedecer, que possamos fazer a tua vontade, Pai, porque o tempo está passando e um dia vai terminar aqui a nossa contribuição neste mundo. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo, Senhor. Aonde passarmos, que possamos projetar e fazer planos no Senhor, Pai, no nosso Deus, no nosso fundamento, que sejamos orientados por Ti, Espírito Santo.
que sejamos, ó Deus, preparados por Ti, Espírito Santo, para o encontro perfeito e triunfal com o Senhor nos ares. Queremos Te agradecer nesta manhã, queremos Te louvar, em nome de Jesus. Tenhamos um tempo maravilhoso no almoço e até o culto da noite também, que o Senhor nos abençoe. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos na paz do Senhor.